Fala aí, meus queridos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um vídeo aqui do JetBrack para a gente falar de tudo que aconteceu no Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 nesta temporada de 2023 na Fórmula 1. Vamos falar então? Bora começar esse vídeo. Antes de mais nada, um favorzinho para vocês, se inscreve aqui no JetBrack, deixa o like nesse vídeo também para ajudar esse vídeo a chegar mais longe no YouTube. Você que gosta de Fórmula 1, você que quer ficar por dentro de tudo que acontece nas corridas, entra aqui com a gente, faça parte desse comitê, dessa galera que gosta de Fórmula 1. E vamos falar então do GP da Áustria de Fórmula 1, que aconteceu neste fim de semana lá no Red Bull Ring, em Spielberg, na Áustria, que teve nesse fim de semana o formato da Sprint Race. Foi a segunda edição da Sprint Race nesta temporada, que foi um fim de semana muito animado. Foi bem legal as disputas, tanto na sprint quanto na corrida, mas do segundo lugar para baixo, né? Porque no primeiro lugar não tem para ninguém, ele domina por completo essa temporada de 2023. Max Verstappen mais uma vez venceu a prova lá no Red Bull Ring, é o seu grande prêmio favorito, é onde ele venceu mais vezes na sua carreira. Verstappen dominou, ele conquistou a pontuação máxima disponível nesse fim de semana. Ele venceu a Sprint Race no sábado, fez 8 pontos, venceu a corrida neste domingo com a volta mais rápida, 26 pontos. Um domínio absurdo do piloto holandês, ele que inclusive se deu ao luxo de abrir uma vantagem tão grande para o Charles Leclerc, que foi o segundo colocado, para na penúltima volta ele parar para trocar pneu, colocar um pneu macio novo para fazer a volta mais rápida da prova, para você ver o tamanho do domínio que o piloto holandês tem aplicado sobre a concorrência na Fórmula 1. O Verstappen agora ele é o quinto colocado na lista de maiores vencedores da história da Fórmula 1, com 42 vitórias. E se tudo correr conforme o script está sendo feito nessa temporada, não é de se duvidar que ele vai bater, que ele vai conquistar mais vitórias ainda, como ele também vai bater os recordes de vitórias consecutivas numa mesma temporada. O Max ele já tem 5 vitórias seguidas nessa temporada, o recorde é de 9 vitórias consecutivas do Sebastian Vettel em 2013. E do jeito que a Red Bull está dominando essa temporada, não é de se duvidar que ele conseguirá bater esse recorde. Inclusive, uma profecia que o George Russell colocou no começo da temporada parece que está virando realidade, que é um risco da Red Bull vencer todas as corridas neste ano. Se não forem com o Verstappen, pode ser com o Pérez, porque a dominância da Red Bull nesse ano está digna dos grandes massacres que a Fórmula 1 já viu em relação ao domínio de um carro na história da categoria. Dito tudo isso e agora deixando de lado o Max, agora vamos falar então do resto da Fórmula 1,5, que tem sido os outros 19 pilotos na categoria. A gente teve um fim de semana muito legal, dessa vez até que eu particularmente eu não gosto muito desse formato da Sprint Race, eu acho que fica meio bagunçado, com 2 classificações no meio do fim de semana, um formato que ainda precisa de alguns ajustes. Pode ser que a Sprint Race, assim, aos poucos ela pode se encaixar no calendário, mas ainda ela precisa de algum ajuste fino, um toque mais, como a gente pode dizer, mais cuidadoso para que o fim de semana seja mais entendível, não só para o fã mais hardcore, mas também para aquele fã casual, né, de Fórmula 1, para que ele não fique tão perdido nesse formato de disputa. No sábado, então, a gente teve a Sprint Race, que foi sob pista molhada. No começo, né, da Sprint Race estava uma garoa um pouco mais forte lá sobre o circuito de Spielberg, o que bagunçou toda a corrida. Inclusive, isso fez com que a prova fosse muito legal, com muitas disputas do segundo lugar para baixo, como já falei anteriormente. A gente teve trocas de posições, a gente teve o Nico Hülkenberg da Haas que deu show, fez uma grande participação na Sprint Race. Ele que largou ali no top 5, né, na sprint, acabou perdendo posições no decorrer da
da mini corrida. Só que aí quando a pista começou a secar, ele foi um dos pilotos que colocou pneu slick, né, na parte final da sprint e conseguiu recuperar terreno até chegar na sexta posição da sprint pro Hulk no sábado. Um fim de semana, um sábado bem legal para a equipe americana, que conquistou alguns pontinhos bastante interessantes na sua luta no Mundial de Construtores, né? Para essas equipes ali, né? Haas, Alfa Romeo, Williams e AlphaTauri, qualquer pontinho vale, né? Tá todo mundo muito embolado naquela parte final do pelotão intermediário. Então foram 3 pontinhos muito importantes para a Haas nessa disputa até o fim do ano. Já a corrida, que foi com pista seca dessa vez, não choveu lá no Red Bull Ring no domingo, teve um festival de punições por limites de pista, né? Uma coisa bizarra que eu comecei até a ficar irritado durante a transmissão, porque é impressionante a quantidade de pilotos que foram punidos por ultrapassar o limite de pista. O que é o limite de pista? É quando um piloto ele ultrapassa as 4 rodas para fora da linha branca que divide o asfalto da zebra. Só que o circuito do Red Bull Ring, ele tende que para o piloto consiga extrair uma boa volta, ele tem que passar da zebra para conseguir uma boa volta. Só que a FIA estava com assim muito rígida com relação ao controle dos limites de pista, né? Tinham vários sensores, né, nas saídas das curvas 9 e 10, né, que foram as principais curvas em que os pilotos foram punidos por limites de pista. O Sérgio Pérez, por exemplo, ele se classificou na 15ª posição no qualifying da sexta-feira, né, que valeu para a corrida do domingo, por causa de uma volta deletada por limite de pista. Ele, por sorte, ele conseguiu, né, fazer uma boa corrida de recuperação, chegou na 3ª posição o piloto mexicano, mas ele, de novo, né, ele ficou fora do Q3 pela 4ª corrida seguida. Foi uma situação bem complicada para o mexicano, mas que ele conseguiu, de certa forma, contornar isso na corrida. Mas nada mais, nada menos que 9 pilotos foram punidos por limites de pista ao decorrer dessa corrida. Vários incidentes aconteceram nesse sentido. A sorte é que eles não sofreram punições no tempo total de corrida, né? Porque como as punições foram ao longo da prova, muitos deles cumpriram essas punições na parada de boxe, em que quando o piloto, antes de trocar os seus pneus, ele tem que ficar 5 segundos parado no pit lane, sem nenhum mecânico tocar no carro, até que os mecânicos possam então trocar os seus pneus. Mas essa corrida também teve muitos destaques positivos, né, neste domingo, e inclusive no fim de semana como um todo, né. O maior deles talvez seja o Lando Norris. Um fim de semana muito bom para o piloto britânico, para a McLaren também, inclusive. A equipe trouxe um pacote de atualizações só para o carro do Lando nesse fim de semana, e ele extraiu o máximo do potencial que a McLaren podia ter. Ele classificou na 4ª posição no qualifying da sexta-feira, também foi muito bem na sprint no sábado, e hoje ele conseguiu imprimir um bom ritmo de corrida, ele conseguiu se manter próximo, né, das Ferraris, até da frente das Mercedes, e ficou na 5ª posição, um excelente resultado para a McLaren. Mostra que as atualizações finalmente surtiram efeito, né, para a equipe britânica. Ela espera agora que consiga, né, pelo menos chegar um pouco mais perto ali da Alpine, até brigar ali com Ferrari, Mercedes, Aston Martin. Um outro destaque também dessa corrida foi o Sérgio Pérez, que, como eu falei anteriormente, ele acabou ficando fora do Q3 mais uma vez. Pela 4ª corrida seguida o mexicano ficou fora do Q3. Ele largou da 15ª posição, mas ele usou todo o potencial que a Red Bull tem. A Red Bull, né, mesmo com asa aberta e atrás de um trenzinho de DRS, ela consegue imprimir um bom ritmo. Ele conseguiu ir buscando posições, foi ultrapassando pilotos, foi passando gente e acabou ficando então na 3ª posição. Depois ele teve uma lindíssima disputa contra o Carlos Sainz pela última posição do pódio. Foi uma disputa bem legal entre os dois pilotos, ambos defendendo posições bravamente. Foi uma disputa bem legal, mas o mexicano acabou saindo melhor. E um resultado que acho que recupera um pouco da confiança do mexicano, né? Ele que vinha aí de uma série de resultados bem ruins na temporada.
Ele viu inclusive o Alonso se aproximar dele na disputa pelo vice-campeonato. A gente começou até a questionar se o Pérez tinha perdido a confiança, de repente o Alonso ia atropelar o mexicano, mas esse terceiro lugar dá uma dose extra de confiança para ele, vai ser importante para ele ao longo do resto do campeonato. Vamos então falar da classificação final da corrida neste GP da Áustria, que teve então mais uma vitória do Max Verstappen, seguido do Charles Leclerc na segunda posição. Ferrari volta ao pódio, né? Um bom desempenho da Ferrari nesse final de semana, com o Sérgio Pérez na terceira posição. Nós tivemos o Carlos Sainz, que ficou na quarta posição depois de uma boa briga contra o Pérez. Lando Norris, quinta posição, excelente resultado com a McLaren, dá uma dose extra de confiança aí e mostra que agora as atualizações finalmente estão surtindo efeito para a equipe britânica. Expectativa aí de que a equipe consiga melhorar o seu desempenho ao longo do ano. O Fernando Alonso na sexta posição, um fim de semana bastante apagado da Aston Martin, assim como as Mercedes, né? Do Lewis Hamilton e do George Russell, que ficaram na sétima e oitava posição, respectivamente. O Hamilton reclamou muito do carro durante a corrida, ele conseguiu uma boa posição de largada, né? Ele largou na quinta posição, mas foi perdendo rendimento, ele não estava nem um pouco confortável com o carro neste domingo. Um fim de semana aí um pouco frustrante para a Mercedes depois de algumas corridas bastante promissoras, né, depois desse novo pacotão de atualizações da equipe alemã. Aí na nona posição nós tivemos o Pierre Gasly da Alpine, que consegue alguns pontinhos importantes também para a equipe francesa no Mundial. E na décima posição, fechando então o top 10, o Lance Stroll, que estava ali, né, na briga também no pelotão ali junto com o Alonso e com o Hamilton, mas ele acabou se prejudicando por ter parado logo depois que o safety car entrou, ele perdeu o timing, né, da parada. Aí ele caiu várias posições, caiu lá para o fim do pelotão, mas conseguiu remar de volta rumo ao top 10. Foi uma boa corrida de recuperação do piloto canadense. Interrompendo a programação normal do vídeo do Jet Break, tem um ponto interessante que eu acabei esquecendo de comentar na edição anterior, porque eu gravei logo depois da corrida, é que algumas horas depois do término do Grande Prêmio, a Aston Martin ela interpôs um recurso sobre a FIA para contestar a questão dos limites de pista, porque a direção de prova acabou não punindo da maneira correta os pilotos com relação aos limites de pista. E aí, depois de uma análise muito longa da FIA, descobriu que vários pilotos também foram punidos não da maneira correta. E com isso acabou alguns pilotos sofrendo punições pós-corrida. Por exemplo, o Carlos Sainz e o Lewis Hamilton tomaram punições de 10 segundos. E isso impactou na classificação final da prova, que agora ficou o top 10, ficou assim. O Verstappen em primeiro, o Leclerc em segundo, o Pérez terceiro, o pódio não mudou. O Lando Norris, que cruzou a linha de chegada em quinto, passou para a quarta posição. O Carlos Sainz passou então para a quinta posição com essa punição de 10 segundos. O George Russell foi para a sétima posição. O Lewis Hamilton caiu para a oitava colocação. O Lance Stroll pulou para a nona posição e o Pierre Gasly ficou na décima posição. Semana que vem para falar da corrida lá na Grã-Bretanha, fechou? Obrigado, minha gente, e aquele abraço. Valeu!